Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Meu nome é Lúcia, eu moro aqui em Ottawa, a capital do Canadá, e hoje nós iremos falar de uma das etapas mais importantes do seu processo de imigração, que é o teste de proficiência do seu idioma. Independente da forma como você vir para o Canadá, seja como estudante internacional, seja porque você ganhou uma job offer, ou seja como residente permanente, muito provavelmente você vai precisar passar por essa etapa. Então, no meu caso, eu precisei fazer essa prova, esse teste de proficiência por causa da imigração. Então, lá atrás eu tinha a intenção de aplicar para o programa Express Entry. Então, eu tinha que optar por uma prova. Aqui no Canadá, há duas provas que você pode fazer, ou o IELTS General ou o CELPIP. Contudo, se você mora no Brasil, o CELPIP ainda não é feito por lá. Como opção, você só tem a prova do IELTS General. Mas, Lúcia, se você mora no Canadá, por que você escolheu a prova do IELTS e não a prova do CELPIP? Então, naquele momento, quando eu comecei a estudar sobre os programas de imigração, eu percebi que haviam mais materiais disponíveis para o IELTS do que a prova do CELPIP. Então, eu preferi não errar e optar pela prova do IELTS do que a prova do CELPIP. Mas se você aí não está nessa etapa de imigração ainda e está pensando em estudar num college, num mestrado, num doutorado aqui no Canadá, entrar na vida acadêmica aqui no Canadá, você também muito provavelmente vai precisar fazer um teste de proficiência para demonstrar aí o seu nível de inglês. Há inúmeros testes que você pode fazer e um deles também é o IELTS, mas ele não é o IELTS General, como eu estou falando para vocês, mas sim o IELTS Academic. Há algumas diferenças entre eles, mas ambos são válidos por 2 anos. E ambas as provas, elas são divididas em 4 partes, que é o listening, o reading, o writing e o speaking. Então, algumas das diferenças entre o general e o academic é que na prova do reading, os textos eles vão ser mais acadêmicos, um pouco mais densos, e também na parte 1 do writing, ele não vai ser uma carta como é no general, e sim você vai ter que falar, descrever gráficos, enfim, são questões mais técnicas do que no general. Então, a minha história com o IELTS, ela começou lá em 2019, quando eu comecei o college aqui no Canadá. Foi quando eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre os programas de imigração e eu queria já começar a me preparar para essa prova, porque eu sabia que quando eu terminasse o meu college, eu precisaria fazer a prova do IELTS e eu precisaria conseguir aí o tão temido CLB9, né? Muito se fala do CLB9, ainda mais para esse programa de imigração que eu estava tentando aplicar, que é o Express Entry, que do CLB8 para o CLB9 há um salto de pontos muito grande aí no processo de imigração, e esses pontos são cruciais para quem está nesse processo. Então, a primeira habilidade das 4 que compõem o teste do IELTS que eu comecei aí a estudar foi o speaking. Por quê? Na minha opinião, a maior trava aí das pessoas é no falar inglês, é você conseguir se expressar em inglês da mesma forma que você se expressa na sua língua materna. Então, eu sabia que o speaking aí, ele seria uma barreira para mim, então eu comecei a estudar ele lá em outubro de 2019, eu tinha aulas com um professor particular, então uma vez por semana, esse professor, ele fazia um mock test, ele fazia um simulado da prova do IELTS comigo. Então, a prova de speaking do IELTS, ele gira em torno de 12 a 15 minutos e ela é dividida em 3 partes. Então, na primeira parte, o examinador, ele vai te fazer aí algumas perguntas pessoais. Na parte 2 aí, você vai ter 2 minutos para você conseguir desenvolver uma história baseada num tópico que eles vão te dar com algumas questões. E na parte 3, eles vão fazer algumas perguntas mais densas. Então, essa estrutura do IELTS, você precisa estudar, porque senão você não vai conseguir desenvolver da forma que você gostaria, porque você não vai saber o que está te esperando. Então, era isso que eu estava tentando fazer, era me acostumar com a prova para que eu pudesse, então, desenvolver da melhor forma possível o meu inglês. Então, esses aqui são alguns exemplos de questões que podem cair na parte 1 do seu teste. Então, por exemplo, aqui sobre acomodação, let's talk about your hometown. Where is your hometown?
What do you like about it? Então, aqui são alguns exemplos da parte 2. Aqui ele vai te dar algumas questões e você vai ter 2 minutos para conseguir desenvolver um raciocínio baseado nessas questões. É muito provável que eles perguntem para você algumas follow-up questions, que são questões relacionadas com o tema que você acabou de descrever, e também tem aqui as questões da parte 3. Geralmente, elas são um pouco mais elaboradas que as questões da parte 1. E eu continuei com essa rotina aí de speaking até outubro de 2020. Então eu fiquei um ano aí tendo um simulado de speaking por semana. Depois de outubro de 2020 até fevereiro de 2021, que foi o momento que eu fiz o teste, eu intensifiquei os meus estudos. Então eu fazia de 5 a 7 simulados por semana de speaking para eu conseguir então estar acostumada com todos os tipos de assuntos, variadas perguntas que eles poderiam fazer no teste. E esse meu treinamento, ele é baseado numa frase que eu sempre ouvi e que eu concordo 100% em relação ao IELTS, que é: a prova do IELTS não é apenas sobre inglês, mas o quanto que você entende a estrutura da prova. E era exatamente isso que eu estava fazendo. Então, no listening, que é a outra habilidade que eu comecei aí a estudar em julho de 2020, a minha preparação foi um pouco diferente. Eu achava que o meu listening, ele era muito bom até eu começar a treinar a prova do IELTS. É isso mesmo. Por quê? Porque o sotaque utilizado aí na prova do IELTS, ele é majoritariamente o sotaque britânico. Então, se você não está acostumado com esse sotaque, muito provavelmente você vai aí perder algumas palavras. Por quê? Porque eles têm pronúncias diferentes no sotaque americano e também no britânico. Então, pensando nisso, foi aí em julho de 2020, foi ali no ano passado, eu comecei a me expor massivamente ao sotaque britânico. Por quê? Porque eu queria estar acostumada com esse sotaque para quando eu fosse fazer a prova do IELTS. E eu também comecei a fazer alguns simulados que eu encontrei na internet, né, da prova do IELTS, para eu saber como que era a estrutura da prova. Eu queria saber exatamente o que eles estavam me cobrando ali. E eu não apenas comecei a assistir seriados e filmes no sotaque britânico, mas também ouvir horas e horas e horas de podcast, não apenas no sotaque britânico, mas também no sotaque americano. Isso para combinar a minha preparação do IELTS com também a melhora do meu nível de inglês. E um desses podcasts que eu mais ouvi foi do Luke's English Podcast. Vou deixar aqui para vocês, que é um podcast muito interessante. Ele fala de forma pausada, então você vai conseguir facilmente compreender o que ele está dizendo, além dele reforçar aí algumas palavras que possuem a pronúncia diferente no inglês britânico e no inglês americano. E um podcast que fez total diferença na minha preparação é do Jordan Peterson. Independente aí da sua questão política ou da sua questão religiosa, eu acredito que a forma como ele se expressa é a forma perfeita para você responder aí um teste de speaking do IELTS, isso pelo nível de inglês dele, a capacidade dele se expressar em inglês com estruturas avançadas, palavras avançadas. E então eu comecei a combinar o podcast do Luke e o podcast do Jordan Peterson. E eu fiz as contas aqui, e entre o podcast do Luke e também o podcast do Jordan Peterson, das horas aí que eu escutava todos os dias, somaram 510 horas de listening, desde o primeiro dia que eu comecei a ouvir o podcast até o dia que eu fiz o meu teste. E isso foi só de podcast que eu ouvi aí ao longo de um ano de preparação para o IELTS. Isso foi apenas para eu me acostumar com o sotaque britânico e também estar exposta a uma estrutura gramatical em inglês mais elevada, que é no caso do Jordan Peterson. Fora isso, eu comecei a fazer simulados
do IELTS. Por quê? Porque a estrutura da prova, a gente já comentou, ela é uma estrutura diferente. Eu vou até mostrar aqui para vocês como que foi o meu primeiro simulado que eu fiz do IELTS. É um simulado completo. Eu comecei pelo listening, fui pelo reading, aí o writing e depois o speaking. Vou mostrar aqui para vocês. Então esse daqui foi o resultado do meu primeiro simulado completo que eu fiz da prova do IELTS nessa plataforma aqui, que é uma plataforma muito semelhante ao Computer Delivered, que é um modelo de prova do IELTS, que é aquele que você faz no computador. E como vocês podem observar aqui embaixo, essas em vermelho aqui são as questões que eu errei. Então eu errei 13 questões no meu primeiro simulado. E olha o tipo de erro que eu errei aqui. Eu não coloquei a resposta completa. Então olha só, aqui embaixo, se você descer, e essa parte 1 é a parte mais fácil, né? Um erro bem bobo, como vocês podem perceber. E aqui no final, que é a parte que muita gente tem dificuldade, eu também cometi alguns erros muito bobos. Eu não consegui completar a resposta. Então, olha só, aqui ele mostra, né? A sua resposta, ela não faz sentido. Escute o áudio de novo. Aí ele diz aqui qual que é a resposta correta e em qual parte do texto você vai encontrar essa resposta correta. A mesma coisa aqui embaixo. Olha só, a sua resposta está incompleta. No outro aqui, ele diz que a resposta está errada. Então é muito interessante essa plataforma e eu consegui visualizar todos os meus erros. Então, essa plataforma é a plataforma conhecida como a mais similar do teste real do IELTS. Então, eu estava fazendo um processo de dessensibilização da prova do IELTS, fazendo esses testes aí, e como vocês puderam perceber, olha o tipo de erro que eu estava cometendo. Então, com esse simulado, eu conseguia monitorar os meus erros e aprender com eles, algo que foi crucial durante essa minha jornada de aprendizado. E eu comecei a fazer tantos simulados com eles, que eu entrei em contato dizendo que eu teria que fazer muitos simulados, que eu estava aí nessa etapa de preparação e como eu, haviam outros brasileiros que também estavam estudando para o IELTS e que precisavam conhecer essa plataforma para ter exatamente isso, essa questão da dessensibilização da prova. E algo que eu até já comentei lá no nosso Instagram, tem um destaque lá chamado IELTS, vou deixar aqui o nosso Instagram para vocês. Eu disse o seguinte: eu prefiro pagar vários simulados, 10 simulados, essa era a minha meta, 10 simulados, do que pagar uma prova do IELTS e eu estar despreparada. Porque o que acontece? Muita gente acaba tendo que fazer várias e várias provas do IELTS até conseguir, então, a nota que eles precisam. No meu caso, eu estipulei que eu faria vários e vários simulados do IELTS até eu me sentir confortável o suficiente para fazer a prova. Então, pensando nisso, eu entrei em contato com eles e eu solicitei a possibilidade de ter um cupom de desconto. Então, nós conseguimos um cupom de desconto com eles, é um desconto de 10%. Basta você escrever Canadá mais que um sonho ali quando você estiver finalizando a sua compra, que eles vão te dar aí 10% de desconto. Olha só, vou mostrar para vocês. Então, este daqui é o site oficial daquela plataforma de simulados que eu acabei de mostrar para vocês. Se você descer aqui embaixo, neste site oficial, você vai ver, você compra os simulados, você recebe o seu report dentro de 48 horas depois que você fizer esse simulado, você consegue aprender com os seus erros e eles também vão te entregar a nota que você precisa. Então, por exemplo, se você tirou um 5.5, 6, 7.5, eles vão mostrar esse score para você. E para você saber o preço desses simulados, basta você clicar aqui em Pricing e aqui embaixo estarão os preços dos simulados. Se você comprar um simulado, ele vai custar R$ 29,99 €. Se você comprar 3 simulados, você vai pagar R$ 69,99 ou 5 simulados, você vai pagar R$ 99,99. Lembrando que nós temos um cupom de desconto e você vai ganhar 10% de desconto em qualquer um desses pacotes que você escolher. E lembrando que se você comprar um simulado, você não vai ter apenas acesso ao simulado, mas também a sua Band Score, um relatório analítico dos seus resultados, o feedback de um examinador,
uma análise questão por questão e também você vai ter esse resultado dentro de 48 horas. Quem está corrigindo esses simulados são examinadores certificados pelo IELTS. Então aqui eu já fiz login na minha plataforma de testes. Para comprar aqui teste, basta você clicar em Buy Test e, por exemplo, eu vou comprar aqui um simulado. Aqui já tem um simulado no meu carrinho e basta eu digitar aqui o cupom de desconto, que é Canadá mais que um sonho. Se você colocar esse cupom de desconto aqui, ó, automaticamente ele vai te dar 10% de desconto. Então, olha só, você vai ter 3 euros de desconto se você comprar um simulado. Então, baseada nesses resultados aí dos simulados, que eu consegui perceber a minha maior dificuldade na prova do IELTS, que era o reading. Acredite se quiser, para muita gente é a parte mais fácil, mas para mim o reading era a parte mais difícil. E muita gente acaba dizendo, né, basta você ler, leia vários livros. Eu até comprei aqui o livro do Jordan Peterson, que ele é muito recomendado, que é esse daqui, o 12 Rules for Life. Mas, contudo, não basta só isso. Você precisa realmente compreender a estrutura da prova. Então, naqueles simulados eu percebia a minha maior dificuldade. Então, tinha algumas etapas ali na prova que eu realmente precisava me dedicar um pouco mais. E uma delas era True, False, Not Given. Eu conseguia, assim, facilmente me perder ali nessas questões e eu acabava não conseguindo o score que eu precisava para atingir o CLB9. E olha só, vou mostrar para vocês o resultado do meu primeiro simulado. Esse aqui é o resultado do meu primeiro teste de reading usando aquela plataforma que eu falei agora há pouco para vocês, que simula o Computer Delivered. Então, olha só, aqui embaixo eu errei 18 questões. 18 questões. Olha só onde foi que eu mais errei. Essa parte aqui, que é a última parte do teste, aquilo que eu falei para vocês, né? Que a minha maior dificuldade é que eu consegui identificar fazendo esses simulados, que foi aquela parte do True, False, Not Given ou Yes, No, Not Given, que eles seguem a mesma lógica. Então, olha só, eu apenas acertei uma questão dessa parte da prova. Quando eu comecei a me preparar para a prova do reading, você pode perceber que eu estava atingindo aí a nota 5 nos simulados, e neste simulado do Take IELTS, que foi um mês depois, eu tirei 5.5, eu estava aí realmente patinando nessa nota, mas então, fazendo aí essa preparação com os simulados e aprendendo cada vez mais com os meus erros, que eu consegui a nota 7.5 em fevereiro de 2020, isso mesmo, foram 4 meses para eu sair da nota 5 até eu atingir a nota 7.5 ali na prova oficial do IELTS. Então, assim, foi uma grande diferença, um salto na nota. Isso aconteceu com todas as minhas outras notas também, mas a do reading foi a mais expressiva, porque era onde eu tinha mais dificuldade. Eu não achava realmente que eu seria capaz de atingir uma nota tão alta. Fui além da nota que eu precisava. Então, olha só, o quanto que as minhas práticas com o simulado, não foi porque eu li vários e vários livros, não. Foi simplesmente que eu fazia os simulados e aprendia com os meus erros. Eu estava alinhando a técnica com a prática. E eu fazia isso todo santo dia. Eu treinava e treinava, praticava e fazia cada vez mais simulados, revisava os meus erros até o ponto de eu me sentir confortável com a prova. E por último, e não menos importante, nós temos aí a prova do Writing, que é a prova de escrita do IELTS. Ela que é dividida em 2 etapas, a Task 1 e a Task 2. Essa aqui é uma das mais temidas partes aí da prova do IELTS. Por quê? Porque muita gente acaba esbarrando ali no 6.5, né? Que para você conseguir atingir o CLB9, você precisa alcançar a nota 7 no Writing. E muita gente acaba ficando no 6.5. Um desses motivos é por não seguir o comando da questão. Porque quando você tá ali na prova, vou mostrar aqui para vocês, você tem algumas
questões e você precisa seguir aquelas questões. E mais uma vez, a prova do IELTS, ela é uma prova de estratégia. Você precisa entender as técnicas da prova para você conseguir alcançar o resultado desejado. Então aí no meu primeiro simulado que eu fiz do Take IELTS, eu consegui a nota 6 no simulado. Isso foi em novembro de 2020. Vou mostrar aqui para vocês. Eu escrevi o texto e o bom do simulado é que eles me deram outras duas opções de textos que eu poderia melhorar, eu poderia aprender com aqueles textos para conseguir melhorar a minha nota. Então isso foi crucial para mim, porque a cada simulado que eu fazia, eu aprendi uma estrutura nova para que eu pudesse utilizar. Então essa é uma das partes mais interessantes que eu achei dessa plataforma, que não apenas eles fazem todo um relatório explicando, né, de fato onde foram os seus erros, como também eles apresentam 2 modelos de redação. Mas olha só, aqui ele disse que a minha redação, ela estava muito além do número de palavras que eu deveria ter escrito, né? Então isso com toda certeza prejudicou o meu desempenho na nota. Ao invés de eu focar mais no conteúdo da minha redação, eu acabei perdendo tempo escrevendo muito mais palavras do que eu deveria. Então, por exemplo, aqui eu escrevi mais de 100 palavras do que eu poderia ter escrito e me concentrado muito mais no conteúdo da redação. Sendo assim, essa daqui foi a redação que eu escrevi e aqui eles já colocam alguns exemplos de respostas que seriam mais interessantes. Então aqui eu não apenas estou aprendendo a estrutura da redação, como eu também posso aprender novos vocabulários para as próximas redações que eu irei fazer. E uma das dicas que eu gostaria de dar para vocês, que é algo que eu acabo comentando frequentemente lá no nosso grupo de preparação para o IELTS, que é um grupo que nós temos no Telegram, onde a gente acaba compartilhando várias informações sobre a prova do IELTS. Se você deseja ingressar nesse grupo, acompanhe o nosso Instagram, porque lá eu acabo comentando nos stories quando que vai abrir vaga, quais serão esses dias, como que funciona para participar. Isso tudo eu acabo postando lá no Instagram. Tem os dias específicos que abrem, né, as inscrições. Então você precisa nos acompanhar lá no Instagram para você estar por dentro aí desse grupo de preparação. Mas uma das coisas que eu acabo comentando com frequência para eles, que a gente acaba querendo florear muito a redação, inventar muito na hora da prova, e a gente não tem tempo. Você precisa escrever as 2 redações em 1 hora. Então, assim, são várias palavras, vários assuntos que acabam passando pela sua cabeça e você se perde no tempo. Então, não deixe acontecer isso com você e encontre uma estrutura que você sinta confortável para escrever, desde que ela esteja dentro dos padrões, né, exigidos pelo IELTS, mas encontre uma estrutura que ela vai se encaixar em muitos assuntos. Aí o resto é contigo aí na hora da prova. Então, se você se interessou pelo Take IELTS, que é a plataforma que eu utilizei para fazer os simulados do IELTS, eu vou deixar o link aqui na descrição, basta você clicar nesse link e então você vai poder comprar, adquirir esses simulados utilizando o nosso cupom, que é Canadá Mais Que Um Sonho. Você vai conseguir 10% de desconto, independente se você comprar 1, 3 ou 5 simulados, e a partir do momento que você compra esse simulado, você tem até 1 ano para poder utilizar. Então, se você for começar a se preparar daqui 2 semanas, 3 semanas, não tem problema. Este simulado, ele ficará válido ali na sua conta por 1 ano. E se você tiver qualquer dúvida em relação aos simulados do Take IELTS, ou a prova do IELTS propriamente, ou também sobre os podcasts que eu ouvi, os livros que eu li, pode escrever aqui nos comentários que nós iremos responder vocês. Vai ter muita informação aqui na descrição do vídeo. Não deixe de ler, porque eu sempre deixo informações relevantes ali para vocês, que são materiais complementares que eu sempre gosto de trazer por aqui. E eu gostaria de agradecer você que assistiu este vídeo até o final. Eu espero que as informações que nós passamos em relação a este assunto, elas tenham sido produtivas, úteis para você, e eu te desejo boa sorte nessa sua jornada de estudos, seja ela para você alcançar a sua nota na imigração ou até para você ingressar no college, na faculdade aqui no Canadá.
neste momento eu estou fazendo uma viagem pelo Canadá. Eu irei passar aí por todas as províncias e vamos passar por mais de 20 cidades e vamos começar a compartilhar os conteúdos dessa viagem aqui para vocês. Se você deseja saber um pouco mais sobre as cidades do Canadá, informações relevantes em relação a isso, eu vou te convidar aqui para você participar da nossa área de membros aqui do YouTube. Tem um retângulo aqui embaixo, aqui ó, deste vídeo. Basta você clicar ali em Seja Membro, que automaticamente você vai ter acesso a todos os conteúdos que nós já fizemos em relação a isso. Então eu inclusive conversei com uma canadense, tem uma aula em inglês lá com uma canadense que mora em Halifax. Ela tá contando um pouquinho sobre a experiência dela em Halifax. Tem informações sobre as cidades que nós já passamos. Enfim, tem muito conteúdo em relação às cidades do Canadá e eu espero que esse conteúdo seja útil para você também. Então, se você quiser participar, é só clicar nesse retângulo aqui embaixo. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!